Quantas vezes você já se sentiu esgotado, não apenas fisicamente, mas por dentro? Há um cansaço que não se resolve apenas com algumas horas de sono, nem com um dia de folga. Esse cansaço é profundo, silencioso e corrói a alma. É o cansaço de carregar fardos invisíveis, de lutar batalhas internas, de enfrentar dias longos em que o coração pede socorro. Esse é o cansaço da alma. Vivemos em um mundo que exige de nós mais do que muitas vezes conseguimos dar. São pressões no trabalho, cobranças dentro de casa, responsabilidades que parecem não ter fim. A rotina diária nos drena, e junto com isso vem a ansiedade, as preocupações com o futuro, as lembranças dolorosas do passado, e os medos que tentam roubar nossa paz. É nesse cenário que muitos se encontram com uma alma cansada, exausta, fragilizada. Mas há uma promessa de Deus que atravessa o tempo e chega até nós com uma voz suave, porém firme. Uma promessa que ecoa no coração de quem já não tem mais forças. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11 verso 28 e 29. Essas palavras de Jesus não foram ditas por acaso. Ele sabia que nós viveríamos dias em que os pesos seriam tão grandes, que nossa alma gritaria por descanso. Ele sabia que existiriam noites em que o travesseiro seria molhado pelas lágrimas e que, muitas vezes, não conseguiríamos mais disfarçar a fadiga interior. Foi para esses dias, para essas situações, que ele nos deu essa promessa: descanso para a alma. O descanso de Deus não é apenas físico. Ele é profundo, espiritual, e toca nas áreas mais escondidas do nosso ser. Quando a alma encontra descanso em Deus, mesmo no meio da tempestade, há paz. Mesmo em meio ao barulho do mundo, há silêncio interior. Mesmo quando todos os caminhos parecem incertos, há confiança em cada passo. É exatamente sobre isso que vamos refletir neste momento: como encontrar descanso para a alma cansada em Deus. Não se trata de uma pausa momentânea, mas de um refúgio eterno. Um lugar onde podemos nos deitar e deixar que Ele cuide de nós. No Salmo 23, Davi declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veja como a imagem é clara: Deus é aquele que conduz, que guia para águas tranquilas, que refrigera a alma. O verbo usado por Davi, refrigerar, indica renovar, restaurar, trazer vida novamente. Ele está dizendo que só em Deus a alma cansada encontra refrigério, como um jardim seco que volta a florescer depois da chuva. Muitas vezes, buscamos descanso em lugares errados. Tentamos aliviar o peso da alma em distrações, em prazeres momentâneos, em conselhos humanos que não alcançam a profundidade da dor que sentimos. Mas nada disso preenche. Nada disso acalma de verdade. O descanso verdadeiro é aquele que vem de Deus. Ele não apenas alivia momentaneamente, ele cura. Ele restaura. Pense em Elias, o profeta que enfrentou reis, que ousou desafiar os falsos profetas, que viu o fogo cair do céu como resposta às suas orações. Mas depois de grandes vitórias, Elias se viu cansado, a ponto de pedir a morte. Ele se deitou debaixo de um zimbro, exausto, e disse: Basta, Senhor, já não aguento mais. Talvez você se identifique com Elias nesse momento, sentindo que já deu tudo o que podia dar, que não há mais forças para continuar. Mas veja o que Deus fez com Elias. O Senhor não o repreendeu, não o abandonou, não disse que ele precisava ser mais forte. Deus simplesmente enviou um anjo que lhe trouxe pão e água, dizendo: Levanta-te e come, porque o caminho te será demasiado longo. 1 Reis 19 verso 7. Deus sabia que a alma de Elias estava cansada, e lhe deu sustento, renovação e descanso. O mesmo Deus que cuidou de Elias, cuida de você hoje. Ele não ignora o seu cansaço, ele não despreza as suas lágrimas, ele não se afasta quando você sente vontade de desistir. Pelo contrário, ele se aproxima, estende a mão e diz: Descansa em mim, eu cuido de ti. O profeta Isaías também nos lembra: Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, andarão, e não se fatigarão. Isaías 40 versos 29 e 31. O descanso de Deus não significa ausência de lutas,
mas significa força renovada para enfrentá-las. Ele não promete que nunca teremos dias difíceis, mas promete que em cada um deles Ele estará conosco, sustentando e renovando nossas forças. Quando a alma está cansada, o primeiro passo é reconhecer isso diante de Deus. Muitas vezes tentamos fingir que está tudo bem, que conseguimos suportar sozinhos, mas a verdade é que precisamos nos render. Precisamos abrir o coração e dizer: Senhor, eu não consigo mais, mas em Ti eu sei que posso descansar. Esse ato de entrega é o que nos leva ao descanso verdadeiro. Imagine um barco em meio a uma tempestade. Os discípulos de Jesus já tinham visto milagres, já tinham caminhado ao lado dele, mas quando o vento soprou e as ondas ameaçaram afundar o barco, eles se desesperaram. Enquanto isso, Jesus dormia. No meio do caos, ele descansava. Quando foi acordado, com uma palavra acalmou o mar. Esse episódio nos mostra que o descanso em Deus é possível mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A paz de Jesus não depende das circunstâncias, mas da confiança no Pai. Assim é o descanso da alma cansada, uma confiança que ultrapassa a lógica, uma paz que excede o entendimento humano. É se permitir deitar nos braços de Deus e saber que, mesmo quando não entendemos o que acontece, Ele está no controle. Hoje, talvez você esteja ouvindo esta mensagem justamente porque a sua alma clama por descanso. Talvez você esteja lutando contra preocupações que ninguém conhece, ou talvez a pressão externa já tenha te deixado exausto. A boa notícia é que o descanso não está longe. Ele está disponível agora, em Deus. Ao longo desta mensagem, vamos mergulhar nesse tema. Vamos refletir sobre como a palavra de Deus nos guia para esse lugar de descanso. Vamos orar pedindo que Ele traga paz para sua alma, e vamos aprender juntos a viver essa promessa que não falha: descanso verdadeiro, descanso eterno, descanso para a alma cansada em Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, falamos sobre o peso que tantas vezes carregamos no coração. A vida nos coloca diante de lutas que drenam nossas forças, pouco a pouco, sem percebermos, vamos nos acostumando com uma alma cansada. Mas Deus não nos chamou para viver no esgotamento. Ele nos chama para o descanso verdadeiro. E esse descanso não é o mesmo que o mundo promete. O mundo diz: descansa quando tiver dinheiro sobrando, descansa quando as coisas se resolverem, descansa quando todos os problemas sumirem. Mas o que Jesus nos ensinou foi diferente. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja a profundidade disso. Ele não disse: venham a mim quando estiverem fortes, ou venham a mim quando já resolverem tudo. Ele nos chama exatamente no estado em que estamos, cansados, sobrecarregados, esgotados. Porque é nesse estado que Ele revela seu poder de restaurar. E aqui está a chave: descansar em Deus não significa fugir dos problemas, mas significa entregar o controle a Ele, confiar que mesmo em meio ao caos, Ele tem um caminho. O salmista declarou: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4 verso 8. Isso é descanso da alma, poder deitar a cabeça no travesseiro, mesmo em meio às batalhas, e sentir que o Senhor está guardando cada detalhe. Quando buscamos esse descanso, deixamos de tentar resolver tudo sozinhos. E é aí que Deus age. Porque o Senhor não compete com nossa autossuficiência. Quando abrimos mão do controle, quando reconhecemos nossa limitação, Ele se manifesta. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje justamente porque Deus quer dizer: meu filho, minha filha, não lute mais sozinho. Descansa em mim. Deixa que eu carrego contigo esse fardo. E é por isso que agora, eu quero te convidar a entrar em um momento de oração profunda. Não uma oração qualquer, mas uma oração onde você vai, junto comigo, colocar diante de Deus o peso que está carregando, entregar a Ele sua ansiedade, sua dor, sua exaustão, e abrir o coração para receber o descanso que só o Senhor pode dar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, eu entro em Tua presença com todo o peso que trago no coração. Tu és o Deus que conhece cada detalhe da minha vida. Tu és o Deus que sonda minha alma, que sabe das lágrimas que derramo no silêncio, dos pensamentos que tantas vezes me roubam a paz. Pai amado, eu confesso que a minha alma está cansada. Quantas vezes eu tentei ser forte sozinho, quantas vezes eu me esforcei para carregar fardos que não eram meus, e hoje eu reconheço: eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu descanso, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua mão poderosa sobre mim. Senhor, a Tua palavra me garante que aqueles que esperam em Ti renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu creio nessa promessa.
Eu tomo posse dessa verdade hoje. Por isso, Senhor, eu entrego-te o meu cansaço físico, o meu esgotamento emocional, a minha ansiedade, os medos que me paralisam. Eu entrego cada área da minha vida que tem tirado a minha paz. Recebe, Senhor, os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus problemas, e sopra sobre mim o teu fôlego de vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que sobre mim virá descanso, virá alívio, virá paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Senhor, que a minha casa seja um lugar de descanso. Que o meu coração seja um lugar de descanso. Que eu não me deixe consumir pelo medo do amanhã, mas que eu aprenda a confiar em Ti hoje, sabendo que o Senhor cuida de mim. Eu te peço, Senhor, por cada pessoa que está me ouvindo agora, que também está cansada, sobrecarregada, sem forças. Toca nessa vida agora, Pai. Derrama o Teu Espírito sobre ela. Que onde há lágrimas, venha consolo. Que onde há desespero, venha esperança. Que onde há escuridão, venha luz. Nós declaramos juntos que descansaremos em Ti. Declaramos juntos que não vivemos pelo que sentimos, mas pela fé na Tua palavra. E cremos que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo quando não entendemos. Obrigado, Senhor, porque em Ti encontramos refúgio. Obrigado porque em Ti encontramos descanso. Obrigado porque em Ti encontramos vida. Eu te entrego tudo em Tuas mãos, crendo que já estou sendo renovado. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se essa oração falou ao seu coração, se você sentiu a presença de Deus, eu quero te convidar a permanecer conosco aqui no canal. Esse é um espaço de fé, de esperança, de restauração. Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações, porque juntos nós vamos viver ainda mais momentos de fortalecimento na presença do Senhor. Deixe também o seu comentário com um "Eu descanso em Deus", para declarar publicamente a sua fé e inspirar outras pessoas. E não esqueça de compartilhar essa mensagem com alguém que precisa desse descanso da alma. Quando falamos sobre descanso da alma, não estamos tratando apenas de dormir bem à noite ou tirar férias para aliviar a mente. Estamos falando de um estado espiritual profundo, no qual a pessoa aprende a lançar o peso sobre Deus, encontra alívio para suas dores internas e se fortalece no Senhor mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. A Bíblia nos traz inúmeros relatos de homens e mulheres que viveram esse descanso em Deus, mesmo quando o mundo ao redor estava em caos. E é justamente observando suas histórias que podemos aprender lições preciosas para a nossa própria vida. Moisés enfrentou uma das missões mais pesadas que alguém poderia carregar: conduzir um povo inteiro pelo deserto, lidando com murmurações, dificuldades e inimigos. A pressão era tão grande que, em certo momento, ele chegou diante de Deus e disse: "Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui." Êxodo 33, verso 15. Moisés entendia que descanso verdadeiro não vinha das circunstâncias, mas da presença de Deus. Ele sabia que poderia ter vitória sobre exércitos inimigos, poderia ver milagres de provisão, mas se não tivesse a presença de Deus, sua alma continuaria inquieta. Esse é um ponto essencial: o descanso não está em ver tudo resolvido, mas em saber quem caminha ao nosso lado. Muitas vezes queremos descansar só depois que os problemas acabarem, mas Deus nos chama a descansar mesmo em meio à travessia. Outro exemplo marcante é Elias. Depois de grandes vitórias contra os profetas de Baal, ele entrou em um profundo esgotamento emocional. Fugiu para o deserto, deitou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: "Basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." 1 Reis 19, verso 4. Esse é o grito de uma alma cansada. Elias, o grande profeta que havia visto fogo cair do céu, estava exausto, esgotado e sem forças para continuar. O que Deus fez com ele? Não foi uma bronca, nem uma repreensão dura. Deus enviou um anjo que lhe trouxe pão e água, e disse: "Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo." 1 Reis 19, verso 7. Elias dormiu, comeu, e foi fortalecido. Veja como Deus cuida não apenas do espiritual, mas também do físico e do emocional. O descanso da alma inclui aprender a ouvir a voz de Deus que nos diz: "Levanta-te e come, pois ainda há um caminho pela frente." Talvez você se identifique com Elias, cansado, sem forças, sentindo-se sozinho. Mas assim como Deus cuidou dele, Ele também cuida de você. Quando Jesus esteve na terra, Ele olhou para as multidões cansadas e oprimidas,
gente sobrecarregada por trabalhos, por culpa, por regras religiosas pesadas. E ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11 versos 28 e 30. Esse é o maior convite já feito: descanso para a alma em Cristo. Não é uma promessa de vida sem problemas, mas de um coração em paz mesmo diante das batalhas. Jesus nos chama a trocar o peso insuportável que carregamos pelo fardo de Deus, que é leve. Aqui está o segredo: o descanso da alma não é ausência de fardo, mas presença de Jesus no fardo. Muitos se perguntam: mas como eu posso experimentar esse descanso hoje, na correria da minha vida, nos boletos, nas responsabilidades, nas dores que não me deixam em paz? A Bíblia e a prática de fé nos mostram alguns caminhos. Tempo de oração e entrega. Comece o dia apresentando suas cargas a Deus. Em vez de iniciar a manhã correndo atrás de tudo, faça uma pausa e ore. Isso muda o estado da alma. Meditação na palavra. Quando a mente está cheia de preocupações, só a palavra pode trazer clareza e paz. Versículos como Salmo 23 ou Filipenses 4 versos 6 e 7 são bálsamo para a alma. Jesus disse que não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã, porque cada dia já traz o seu próprio mal. Mateus 6 verso 34. Descansar em Deus é confiar que Ele cuida dos detalhes. Muitas vezes, precisamos simplesmente parar. Elias só ouviu a voz suave de Deus quando o barulho cessou. Às vezes o descanso vem quando nos desligamos das distrações. Lançar sobre Ele toda a ansiedade, como Pedro escreveu. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5 verso 7. O descanso começa quando paramos de segurar sozinhos o que não conseguimos resolver. Certa vez, ouvi o testemunho de uma mulher que perdeu o emprego, estava endividada e quase desistindo da vida. Ela orava, mas parecia que nada acontecia. Até que, em uma madrugada, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu não consigo mais. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Naquele momento, ela não ganhou o emprego de volta, nem viu as dívidas sumirem, mas uma paz inexplicável tomou conta dela. Dias depois, portas inesperadas começaram a se abrir. Isso mostra que o descanso da alma vem antes da mudança das circunstâncias. Ele é um presente de Deus para quem confia. O salmista Davi escreveu: Descanso na espera. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Salmo 62 versos 1 e 2. Davi estava cercado por inimigos, mas encontrou descanso na espera silenciosa diante de Deus. Muitas vezes, o nosso maior desafio não é lutar, mas esperar com confiança. Pense: quantas vezes sua alma ficou cansada porque você tentou controlar tudo? Quantas noites sem dormir, quantos pensamentos repetitivos, quantos medos sobre o amanhã? O descanso da alma começa quando você se rende e diz: Senhor, eu confio em Ti. Não é fuga, não é fraqueza. É a maior prova de fé, descansar mesmo quando ainda não vê a solução. E aqui eu faço um convite: se essa mensagem tem falado ao seu coração, se você tem sentido o peso do cansaço na sua vida, não caminhe sozinho. Aqui neste canal, nós estamos construindo um espaço de fé, oração e esperança. Por isso, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho, compartilhe esta palavra. Você não imagina como pode abençoar outras vidas também. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao momento final dessa caminhada de reflexão sobre o descanso da alma cansada em Deus. Já vimos que a vida impõe pesos, que o coração muitas vezes se encontra esgotado, que as lutas internas são ainda mais desafiadoras do que as externas. Também já falamos sobre a promessa viva de Jesus, que não é apenas para um tempo futuro, mas para o hoje, para o agora. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E agora eu quero que você guarde algo dentro de você. Descansar em Deus não é desistir, é confiar. Não é cruzar os braços e esperar que tudo se resolva sozinho, mas é reconhecer que a batalha não depende somente das suas forças. Descansar em Deus é colocar a espada no altar, sabendo que Ele guerreia por você. Quantas vezes você tentou resolver sozinho? Quantas vezes o orgulho não deixou você pedir ajuda? Quantas vezes a ansiedade dominou suas noites,
roubando o sono e fazendo você imaginar cenários que talvez nunca aconteçam. Quantas vezes você se levantou de manhã já derrotado pelo medo? Pois hoje o Senhor te diz: filho, filha, entrega, confia e descansa. Esse descanso não significa inatividade, significa confiança ativa. Significa levantar-se, mas com fé. Significa agir, mas guiado pelo Espírito. Significa que você pode caminhar leve, porque sabe que não está sozinho. Olhe para a palavra. Em Isaías 46 verso 4 o Senhor declara: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, eu vos fiz, e também vos levarei, eu vos carregarei e vos salvarei. Veja, não é apenas um alívio momentâneo. Deus não promete apenas aliviar, mas carregar. Carregar significa que Ele toma o peso, Ele assume o controle, Ele se responsabiliza. Isso é descanso. É exatamente isso que o Senhor deseja para você. Ele quer que você saia do desespero e entre na confiança. Que você troque a ansiedade pela oração. Que você substitua a exaustão pela paz. O descanso que Deus oferece não é o descanso da cama ou da poltrona, não é apenas físico. É descanso do coração. Pense no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Esse refrigerar é o renovo interior. É Deus trazendo calma na tempestade, ordem no caos, esperança no deserto. Talvez as circunstâncias externas não mudem imediatamente, mas por dentro você será renovado. Jesus descansava até no meio da tempestade, porque sabia que o barco nunca iria afundar com ele dentro. O convite hoje é para que você também aprenda a descansar, ainda que os ventos soprem. Talvez você esteja pensando, mas como descansar, se ainda tenho contas para pagar, filhos para criar, problemas para resolver? Eu entendo. Mas o descanso é uma decisão de fé. Não é ausência de problemas, é presença de confiança. É você decidir entregar o que não pode mudar, enquanto age com sabedoria no que está ao seu alcance. É você se ajoelhar antes de correr, é você orar antes de decidir, é você buscar direção antes de agir. É você colocar o fardo pesado aos pés da cruz, sabendo que ali já foi vencido. E como você pode praticar esse descanso hoje? Eu quero te dar alguns passos. Ore antes de dormir. Entregue tudo em oração. Peça que Deus seja o guarda do seu coração. Leia uma promessa da Bíblia. A palavra é alimento para a alma cansada. Escolha um versículo de descanso, como Mateus 11 verso 28, e repita até que seu coração creia. Respire fundo e declare confiança. Às vezes, o simples ato de respirar e dizer Senhor, eu confio em Ti já é suficiente para mudar sua atmosfera interior. Louve em meio às lutas. O louvor abre espaço para a paz de Deus. Muitas vezes o coração encontra descanso enquanto os lábios exaltam ao Senhor. Pratique o silêncio diante de Deus. Nem sempre você precisa falar, apenas se colocar diante de Deus em silêncio já traz descanso. Deus está te chamando para descansar. Ele está dizendo, filho, filha, eu sou maior do que seus medos, eu sou maior do que suas preocupações, eu sou maior do que as tempestades que você enfrenta. Confia em mim. E eu te convido agora, não apenas a ouvir essa palavra, mas a tomar uma decisão. Decida descansar em Deus. Decida parar de lutar sozinho. Decida deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Se essa mensagem falou com você, se você sentiu o coração arder, se você percebeu que precisava desse descanso, então eu te peço, não guarde só para você. Se inscreva aqui no canal agora mesmo, ative o sininho para receber as próximas mensagens, porque todos os dias trazemos palavras que renovam a fé e orações que fortalecem a alma. Quando você se inscreve, você não apenas recebe, mas também se torna parte de uma família que busca a presença de Deus todos os dias. E eu te peço também, compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está cansado. Tem muita gente lá fora sorrindo por fora e chorando por dentro. Você pode ser o instrumento que leva descanso ao coração de alguém. E antes de encerrar, eu quero declarar sobre a sua vida, que a partir de hoje você encontrará descanso no Senhor. Que suas noites serão mais tranquilas, que sua mente será mais leve, que seu coração será mais sereno. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde sua vida em Cristo Jesus. Amém.